Ao utilizar inversores de frequência na variação de velocidade de motores elétricos, a gente bem sabe que, obviamente, o escorregamento, por definição, depende da velocidade síncrona, da velocidade do rotor e da própria velocidade síncrona. A gente sabe que a máquina sempre opera com escorregamento, ou seja, ela sempre opera com a velocidade um pouco abaixo da síncrona. Então, se você alterar a velocidade síncrona, e sabendo que a máquina sempre opera a velocidade um pouco abaixo da síncrona, você altera a própria velocidade no qual a máquina atua. Então, no final das contas, a velocidade síncrona, que a gente também sabe que é proporcional à frequência sobre P. Então, altera a frequência, aí você altera a velocidade síncrona. Quando altera a velocidade síncrona, você, obviamente, altera a velocidade do rotor. Fica melhor ainda se eu escrever essa expressão aqui, ó. Deixa eu ver se eu escrevo melhor. A sequência seria interessante assim, ó. Velocidade síncrona é igual a 120 FE sobre P. Então você sabe que ao alterar a frequência elétrica, altera a velocidade síncrona. E você sabe que a velocidade do rotor é igual a 1 menos S vezes a velocidade síncrona. Se a velocidade síncrona diminui, sabendo que esse valor aqui, ó, vai ser sempre um valor próximo de 1 e abaixo de 1, você dá um jeito de diminuir também a velocidade do rotor. Isso aqui não é constante, mas em compensação, você sabe que é um valor sempre próximo a 1. 0,95, a subtração 0,95, 0,96, depende do escorregamento da máquina. Vamos lá. Ao utilizar inversores de frequência na variação de velocidade, já discutimos aqui porque a velocidade varia, pode haver corrente de fuga por efeito capacitivo em função do comprimento dos cabos condutores entre o inversor e o motor. Para diminuir essa corrente a valores praticamente desprezíveis e possibilitar o uso de maiores comprimentos de cabos condutores sem redução de potência do inversor, deve ser colocado entre o inversor e o motor olha só, eu não gostei muito aqui do termo corrente de fuga, porque no fim das contas, às vezes a gente usa geralmente o termo corrente de fuga para indicar que num condutor o portador de carga que deveria ficar dentro do condutor escapou. O efeito capacitivo ele existe porque no fim das contas, se você tem condutores isolados um do lado do outro, se existem condutores isolados próximos uns aos outros, então o efeito capacitivo existe. Mas não existe o portador de carga escapando de um para o outro. A corrente, devido ao efeito capacitivo, a gente chama, quando estuda eletromagnetismo, em corrente de deslocamento. Tem a corrente por condução, que é o próprio portador de carga, e uma corrente que na verdade se dá devido à variação do campo elétrico, que a gente chama de corrente de deslocamento. Mas não quero discutir sobre isso, só quero dizer aqui a respeito um pouco do meu desconforto em relação à palavra, cadê que ele fala aqui, ó? Efeito corrente de fuga. Mas joia, tirando esse meu desconforto que é meu, talvez você não tenha ficado desconfortável e tá tudo certo, a gente sabe muito bem que aquilo que é o dual do efeito capacitivo é o efeito indutivo. Então o que a gente vai fazer se existe um efeito capacitivo, a gente vai ter de colocar um efeito indutivo para compensar. A solução aqui é óbvia. A gente pode discutir as outras só por discutir, mas no fim das contas não tem o menor sentido você colocar uma interface homem-máquina, que é como se colocasse uma tela, aqui a tela, com botões para você fazer o quê? Diminuir a corrente? Não, essa aqui foi bem no absurdo mesmo. Joia. Não tem motivo nenhum você colocar um dinamômetro. Dinamômetro mede torque. Para que você colocar um medidor de torque para diminuir o efeito capacitivo? Não tem sentido. Transistor bipolar de porta isolada. Transistor bipolar para você funcionar como chave, abrir e fechar. Não tem o menor sentido num circuito que só tem fio. Não é um circuito eletrônico. Aqui nesse trecho entre o inversor e o motor. O eletrônica tem dentro do motor, não tem nada a ver com o condutor. Contator de carga. Contator é uma chave que abre e fecha. Simplesmente não tem pé nem cabeça. Aqui era para responder só pelo absurdo mesmo. Reatância indutiva é a única possibilidade.